Olá, eu sou a Érica, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Dando continuidade ao terceiro módulo, referente à antibiótico terapia hospitalar em pediatria, eu vou abordar nessa videoaula os glicopeptídeos e as polimixinas. Existem três glicopeptídeos em uso clínico atualmente: a vancomicina, a tecoplanina e a televancina. Como a televancina ainda não foi aprovada para uso pediátrico, eu vou abordar nessa videoaula a vancomicina e a tecoplanina. Esses antibióticos atuam como antagonistas competitivos da cadeia de peptidoglicano. Em relação aos aspectos da farmacocinética, a vancomicina difunde-se bem na maioria dos tecidos do corpo, com concentrações adequadas alcançadas nos fluidos pericárdico, pleural, ascítico, ósseo e sinovial, mas não no humor aquoso e bile. Em meninges, a penetração também é ruim, sendo necessárias altas doses para o tratamento das infecções em sistema nervoso central. A tecoplanina apresenta distribuição semelhante, exceto pelo fato de não serem adequadas para o tratamento de infecções em sistema nervoso central. Ambas podem ser administradas pela via endovenosa e somente a tecoplanina pode ser usada pela via intramuscular. A vancomicina é excretada por filtração glomerular e deve-se ajustar as doses na vigência de insuficiência renal. O espectro de atividade dos glicopeptídeos é limitado às bactérias aeróbias e anaeróbias gram-positivas. Embora a vancomicina tenha atividade contra muitas bactérias gram-positivas, não é o agente mais ativo para esses micro-organismos, mas é o medicamento de escolha para bactérias multiresistentes, como os estafilococos resistentes à oxacilina e os pneumococos resistentes à penicilina e cefalosporina, bem como também para os enterococos resistentes à ampicilina. Algumas bactérias gram-positivas suscetíveis, especialmente os enterococos, podem ser tolerantes à atividade bactericida da vancomicina, isto é, a vancomicina inibe, mas não mata a bactéria. O mesmo pode ocorrer com o pneumococo. A resistência adquirida pode ocorrer por espessamento da parede celular, vista nos estafilococos aureus com resistência intermediária, ou por alteração do precursor da parede celular que reduz a afinidade do antibiótico ao seu receptor. Esse tipo de resistência pode ser vista entre os enterococos e os estafilococos. A resistência à vancomicina raramente se desenvolve durante a terapia apropriada, talvez por causa de seus múltiplos mecanismos de ação, mas o uso prolongado ou indiscriminado da droga pode contribuir para a pressão seletiva e resultar no desenvolvimento de enterococos resistentes à vancomicina que colonizam o intestino. De acordo com a literatura, o efeito adverso mais comum é a síndrome do homem vermelho, que ocorre em função da infusão rápida da vancomicina. Esse manifesta com rubor da face e parte superior do tronco, prurido, angedema e raramente hipotensão. Por se tratar de uma reação dependente da dose da taxa, a administração de doses inferiores a 500 mg, o prolongamento do período de infusão para pelo menos 1 hora ou ambos está recomendado para diminuir o risco dessa ocorrência. O pré-tratamento com antihistamínicos impede o desenvolvimento desta reação e os sintomas geralmente desaparecem rapidamente após a descontinuação da infusão. Outros eventos adversos relatados são o zumbido, a perda auditiva, a neutropenia reversível, a trombocitopenia, febre e erupção macular. O risco de nefrotoxicidade aumenta com a associação dos aminoglicosídeos.
A utilidade das determinações da concentração sérica da vancomicina é controversa, porque não foi comprovada uma relação definitiva entre a concentração de vancomicina e o resultado clínico, e vários estudos recentes sugerem que vales mais altos de vancomicina não melhoraram os resultados, mas foram associados ao aumento da nefrotoxicidade. Até que o significado das determinações da concentração sérica de vancomicina seja esclarecido, o monitoramento está recomendado para as seguintes situações clínicas: pacientes com função renal alterada, incluindo prematuros, pacientes que recebem doses maiores que o normal, especialmente aqueles com meningite, nos quais são necessárias doses mais altas para atingir adequado nível em sistema nervoso central, pacientes anúricos em hemodiálise para evitar concentrações subterapêuticas de vancomicina durante intervalos prolongados de dosagem e pacientes recebendo terapia concomitante com agentes nefrotóxicos. Então, quais são as indicações da vancomicina? A vancomicina deve ser reservada para pacientes alérgicos aos beta-lactâmicos com infecções estafilocócicas graves, nas infecções por Staphylococcus aureus oxacilina resistentes, na meningite por pneumococo resistente às penicilinas e cefalosporinas, na infecção por enterococo resistente à penicilina e na colite por Clostridium difficile como segunda opção, lembrando que nessa situação ela deve ser utilizada pela via oral. Agora vamos passar para as polimixinas. Os polipeptídeos são representados pela polimixina B e a polimixina E. As polimixinas fixam-se às membranas celulares do organismo, permanecendo em concentrações nos tecidos por tempo mais prolongado que no sangue, sendo por isso chamadas de fármacos organodepositários. Ligam-se principalmente nos músculos, coração, fígado e pulmões. A penetração é ruim em ossos, fluido sinovial, pleural e pericárdico e em líquor. A eliminação se faz pela via renal, devendo ser ajustada na vigência de insuficiência renal. Em relação ao espectro de ação, as polimixinas são ativas contra muitas cepas de bactérias gram-negativas aeróbias, incluindo a Pseudomonas aeruginosa, a Acinetobacter baumannii, o Enterobacter, Klebsiella e a Escherichia coli. Embora possam atuar contra algumas espécies de Stenotrophomonas maltophilia, não são indicadas para o tratamento de infecções por essas bactérias. Elas não são ativas contra a maioria das cepas de Proteus, Serratia, Neisseria, Brucella, Burkholderia, Providência e Edivarciella. Em relação à resistência bacteriana, os cocos gram-positivos são intrinsecamente resistentes às polimixinas por incapacidade de penetrar na parede celular, e os bacilos gram-negativos podem se tornar resistentes por modificações na membrana celular. A nefrotoxicidade e neurotoxicidade são os efeitos adversos mais graves e ocorrem com maior frequência quando o medicamento é administrado em doses maiores que as recomendadas e em pacientes com insuficiência renal ou em combinação com outros agentes nefrotóxicos. A função renal deve ser monitorada de perto durante o tratamento e o medicamento deve ser descontinuado imediatamente na vigência de oligúria ou no caso de proteinúria, cilindrúria, hematúria ou uremia. Felizmente, a disfunção renal geralmente é reversível quando o antibiótico é descontinuado. Por ser um medicamento lipofílico, os efeitos tóxicos são mais frequentes em obesos e por isso a dose deve ser calculada de acordo com o peso ideal. Então, quais são as principais indicações da polimixina? As principais indicações da polimixina são as infecções hospitalares, como pneumonia, bacteremia, sepse e pielonefrite, por cepas multiresistentes de Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii. Muito obrigada e até as próximas videoaulas.